Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, e hoje, para finalizar minha sequência de vídeos ensinando vocês a fazerem um bolo de 17 por 10, hoje eu vou mostrar uma decoração bem bonita e bem delicada. Para começar, a gente vai pegar o nosso chantininho que eu já ensinei aqui no canal, tá? Para quem quiser, eu vou deixar aqui nos cards. Vou pegar mais ou menos aí uns 500 ml de chantininho, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai hidratar ele. Então eu pego um pouco de leite condensado, é a olho, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem medir mais ou menos, coloca aí 1, 2 colheres de leite condensado para começar, tá? Aí a gente coloca o leite condensado e vai trabalhando esse chantininho. O que que é esse trabalhar? Então a gente vai passando nas laterais, a gente vai passando um pouco no meio, tá? Passando o que eu digo a espátula, né? Então a gente vai trabalhando ele. Por que que a gente faz isso, pessoal? Para poder usar ele de uma forma melhor no bolo. Então, quando eu colocar ele no bolo, eu vou poder passar uma espátula, ou então se eu quiser colocar ele no bolo com uma manga de confeitar, vai ficar muito mais fácil porque ele vai estar num ponto melhor. Como vocês puderam ver, ele cai, mas ele não cai assim molengo, ele cai quase que em bloco, tá? Não um bloco resistente, claro, né? Bom, como vocês podem ver aí, estou finalizando, ele já está bem mais liso do que no começo e está pronto para uso. Agora a gente vai pegar o nosso bolinho da geladeira, tirar o plástico filme de cima, abrir o plastiquinho com o qual a forma está forrada e vou colocar ele num disco de isopor e em cima da minha bailarina. Feito isso, agora a gente vai tirar esse plastiquinho, sempre tirando com cuidado, tá, pessoal? Porque como eu falei no vídeo da montagem, se você esquecer de puxar o plastiquinho, ele acaba entrando dentro do recheio. Então agora, nessa hora de tirar ele, pode vir um pouco de recheio, pode acabar até quebrando um pouquinho o seu bolo, tá? Então sempre com cuidado. Agora a gente vai pegar, para começar a nossa decoração, a gente vai colocar o nosso chantininho em uma manga de confeitar para poder espalhar ele no bolo. Distribuir, na verdade. Então eu pego no meu saco de confeitar, coloco o meu chantininho, faço um furinho na ponta e vou passando ele no meu bolo. Como vocês podem ver, eu tô fazendo quase que linhas, né? Então eu vou fazer aí umas 4, 5 linhas, já vai tá cobrindo esse bolo, tá bom? Por que que a gente faz isso, pessoal? No caso aqui, eu tô fazendo porque eu vou usar uma espátula de textura depois. Então, para usar essa espátula, eu preciso de uma quantidade significativa de chantininho, ok? Dá para mim passar com a outra espátula normal? Dá. Mas eu prefiro fazer dessa forma porque distribui numa quantidade mais próxima uma da outra, tá? Com a outra espátula a gente até consegue, mas acaba ficando um pouco irregular. Feito isso, agora a gente vai pegar a espátula. Como vocês podem ver, a minha aqui é uma espátula bem comum, daquelas que a gente usa para cortar o bolo mesmo. E vou espalhar esse chantininho. Eu começo pela parte de cima, então vou espalhando até cobrir tudo. Depois eu vou dando uma leve alisada, nada muito perfeito, tá, pessoal? Porque essa parte aqui ela vai ficar coberta, então não tem necessidade de fazer tão perfeitamente, tá? Feita a parte de cima, agora a gente vai passar para as laterais. Eu poderia já ir com a minha espátula direto aqui, a minha espátula alisadora? Poderia, mas eu gosto de fazer essa parte aqui, gosto de passar a espátula comum ao redor também. Por quê? Porque assim eu me certifico que o meu chantininho está bem grudado no bolo, tá? Mas se você quiser ir direto com a espátula, sem problemas. Aqui eu peguei a minha espátula alisadora. Eu tô fazendo do lado contrário, pessoal, para vocês verem melhor, tá? No caso, eu faço do lado contrário que eu tô fazendo do vídeo, tá? Mas aqui eu tô fazendo desse lado para vocês poderem ver melhor, tá? Como vocês podem ver, ou como vocês podem observar, tem algumas partes que tem algumas falhas, tá? Que no caso é o ar do chantilly. Então, para isso não acontecer, você tem que colocar bem grudadinho aquelas linhas que eu tava mostrando no começo, tá bom? Mas, como a gente vai passar a espátula, não tem problema.
Aí agora eu tô passando a minha segunda espátula, que no caso já é a espátula de textura, tá? Ela vai fazer algumas linhas bem fininhas. Eu adoro esse efeito no bolo, tá, gente? Fica muito bacana. E para dar uma textura, eu vou fazer um movimento de cima para baixo. Então, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. O que que vai acontecer? Como vocês podem ver aí no vídeo, ele vai formar uma texturinha de ondas, mas umas ondinhas bem fininhas, bem tranquilinhas, bem básicas, tá? Nada muito grandioso, tá? Uma coisinha bem discreta. Feito isso, agora eu pego a minha espátula novamente e vou dar uma ajeitadinha nas quinas. Como eu falei, não precisa ser nada perfeito, porque elas vão ficar cobertas, tá? Mas eu sempre gosto de fazer isso para deixar o bolo mais regular possível, tá bom? Como vocês podem ver, já ficou uma coisinha bem bacana. Agora a gente vai dar cor pro nosso bolo. Então eu pego uma quantidade significativa de chantininho, na verdade, né? E vou tingir ele de amarelo damasco. Aqui eu tô usando um amarelo damasco da Mix, tá? Como vocês podem ver, não tem muita quantidade de chantilly, tá? Porque o amarelo é uma cor muito bacana. O amarelo, ele pega muito fácil no chantilly ou no chantininho, enfim. Então não necessita de uma grande quantidade. Como vocês viram, eu coloquei só algumas gotinhas espalhadas e ó, já tá pegando bem a cor no chantininho. Então eu vou fazer os movimentos iguais aos que eu fiz para hidratar o chantilly. Então vou passando a espátula nas laterais, passo um pouco no meio. E assim a gente vai tingindo o nosso chantininho. Coloquei um pouquinho mais de corante porque eu queria essa cor um pouco mais forte, tá? No caso aqui ela não vai aparecer mais forte, mas conforme ela for descansando, ela vai ficar um pouco mais intensa, tá bom? Como vocês podem ver, já tá um amarelo bem bonito e ó, bem hidratado. Nem precisei hidratar, né, na verdade, só o próprio corante já hidratou esse chantininho. Aí agora com o bico 1M, eu vou fazer rosetas no topo desse bolo. Vou fazer nas bordinhas, tá, pessoal? Então, meio, girei o bico, fiz a minha roseta e fica lindíssimo. Fala a verdade, gente. Olha esse toque de cor, um amarelo desse no branco, fica maravilhoso. Tá, aí tá a prova, né? Então eu vou usar esse bico 1M, fazendo as minhas rosetas amarelas em todo o topo desse bolo, no caso nas pontas, né? Nas quinas. Feito isso, agora eu vou pegar o bico 35 da Wilton, que é um bico pequenininho, para poder fazer o rodapé desse bolo. Então eu vou fazer um acabamento. O meu acabamento aqui, eu escolhi fazer um acabamento de conchas, tá? Então a gente pressiona, dá uma puxadinha para trás. Pressiona, dá uma puxadinha para trás. Como vocês podem observar, eu dou uma puxada um pouco mais longa, tá? Eu faço isso de propósito porque eu acho que fica mais bonito do que aquele modo padrão que a gente faz, que a gente deixa as conchas um pouco mais próximas umas das outras, tá? Então eu gosto de fazer dessa maneira. Como vocês podem ver, fica bem bacana e deixa o bolo ainda mais delicado. Finalizada essa parte, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir, a gente vai preencher o meio do bolo, né? Que ficou sem as rosetas. Aqui eu optei por cobrir com um granulado, tá? Esse granulado que eu tô usando é o granulê da Harald. Tô usando o de chocolate branco, tá? Como vocês podem ver, ele tá dourado. O que eu fiz para ele ficar dourado? Peguei um pote, peguei uma quantidade a olho. Vocês podem começar aí com 50 gramas, se não der vocês fazem mais, tá? Coloco no potinho. Eu usei o pó dourado egípcio, tá? Se eu não me engano é o da Fab. Então, coloquei esse granulado no pote, coloquei uma pontinha de colher só do pó e balancei bastante o pote. Fechei e balancei bastante o pote, tá? Se vocês verem que precisa mais, é só ir colocando mais pontinhas de colher. Prontinho, pessoal. Finalizado o nosso bolo.
Espero que vocês tenham gostado e reproduzam aí na casa de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!